Graça e paz, queridos. Gostaria de trazer uma palavra hoje para os irmãos, falando sobre medo, abordando algumas expressões bíblicas, alguns comentários, algumas passagens bíblicas que se referem à questão do medo. E a primeira delas é a que está no Evangelho de Marcos, capítulo 4, quando os discípulos estão com Jesus a bordo de um barco e por causa da tempestade eles ficam com medo e se aproximam de Jesus e vão perguntar para ele se ele não se importa que eles morram no meio daquela tempestade. E Jesus então acorda, repreende o vento e o mar, manda se aquietarem e pergunta para eles uma coisa muito interessante. Ele pergunta: por que é que vocês são tão medrosos? Como é que vocês ainda não têm fé? Se a gente for pensar nessa expressão de Jesus, o que é que ele estava querendo dizer, por que falar sobre medo aqui, isso leva-nos bastante longe. Medo, como diz aqui um pregador no qual me inspirei para esta mensagem, chamado Andy Stanley, o Andy Stanley diz que o medo é uma espécie de um subproduto de nós projetarmos o futuro, lembrando-nos daquilo que aconteceu no passado. É um subproduto de um projeto futuro, baseado naquilo que nós conhecemos, naquilo que já aconteceu. A verdade, queridos, é que exatamente lembrar-nos do passado é o que permite que nós projetemos, que nós pensemos no futuro, que nós façamos planos, que nós sonhemos, que nós busquemos, que nós nos sintamos desafiados a alguma coisa. Portanto, não dá para simplesmente se classificar o medo como alguma coisa totalmente indesejável. É melhor que a gente analise mais precisamente o significado desta palavra e aquilo que ele pode nos ensinar de bom. É sabido que um pouco de estresse e medo é necessário até para a nossa proteção. A gente vê isso na natureza, nos animais e no próprio ser humano, né? Um certo cuidado, uma certa reação a situações que podem trazer dano físico a algum de nós. Então aquilo gera um pouco de medo, um pouco de apreensão, é natural. Mas Jesus perguntou para eles: por que é que vocês são tão medrosos? Por que é que vocês têm esse medo tão grande? E ele associou a existência desse medo a eles não terem fé, porque ele diz: por que é que vocês ainda não têm fé? Nós sabemos que a fé, se por um lado o medo é produto de lembranças do passado projetadas para o futuro, o que é que pode acontecer e assim por diante, nós sabemos também que a nossa fé é produto daquilo que nós lemos, cremos, daquilo que nós vimos e ouvimos, daquilo que nós temos guardado dentro do nosso coração para depositar a nossa confiança e tomarmos as nossas decisões, seguirmos adiante, darmos os próximos passos na vida. Então assim é a fé. E a gente descobre que há um conflito então no interior do ser humano da fé em relação ao medo. Agora, a notícia interessante aqui é o seguinte, é que nenhum de nós consegue não ter medo. Medo é uma reação colocada pelo próprio Deus no ser humano. Nenhum de nós pode estar 100% livre do medo. Andy Stanley dizia nessa mensagem dele, fazendo um trocadilho na língua inglesa, não é? O título da mensagem era Fearless. Em vez de fearless, que significa sem medo, ele dizia fearless, sentir menos medo, dizendo que é possível nós mesmo que não seja possível nós não termos medo de nada, é possível nós termos menos medo se nós tivermos foco naquelas coisas corretas, se nós tomarmos a atitude correta em relação à palavra de Deus. Então, como eu dizia, exatamente lembrar-nos do passado e olharmos para frente é o que nos incita, então, a planejar, a pensar no futuro, a sonhar, a desejar alguma coisa, uma melhoria, um crescimento, a olhar para a família e fazer planos com a família, enfim, querer seguir em frente, querer ir adiante. Agora, se medo fosse uma coisa tão ruim que nos travasse, isso deveria nos fazer pensar. E é exatamente isso que Jesus fala com eles. Vocês estão com medo e deveriam repensar esse medo de vocês.
Foquem nisso que vocês estão sentindo, porque este medo não é o fim. Estava no barco aquele que tinha poder sobre o tempo, poder sobre a tempestade, tanto que a pergunta que eles fazem depois é: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E nós vamos ver que nessa pergunta está talvez a questão exatamente que vai nos levar à solução para estes medos, está em que nós pensarmos quem é realmente Jesus para nós. Uma certa ocasião, Jesus falando com os seus discípulos, dizendo da perseguição que haveria, e dizendo que se ele tinha sofrido perseguição, que eles deveriam esperar por isso também, mas ele diz lá em Mateus capítulo 10, versículo 26, ele diz: portanto, não tenham medo deles, esses que seriam os perseguidores, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. E no versículo 28, uma expressão interessante, Jesus fala assim: não tenham medo dos que matam o corpo. Então ele diz para você, meu irmão, não tenha medo de morrer, não tenha medo daquele que pode tirar a sua vida, não tenha medo daquele que pode acabar com seus planos, suprimir tudo que você pode fazer daqui para frente, não tenha medo. E a gente perguntaria então no nosso íntimo, claro, demonstrando assim uma postura de crente, mas lá no interior nós perguntaríamos: como assim? Como é que eu posso não ter medo disso? Mas Jesus deixa claro que há uma fonte normal para o medo que deve ser considerada, que é o medo de nós perdermos a nossa alma. É o medo daquilo ou daquele que pode jogar o corpo do homem na morte e fazer com que morra o corpo e a própria alma. E esse não é o diabo, e sim o próprio Deus, o único que tem poder sobre a nossa vida. Enfim, é interessante vendo essas questões bíblicas aqui e outras passagens, como quando Jesus fala, por exemplo, não andeis ansiosos de coisa alguma, ele fala assim que devemos levar a ele essas ansiedades, e é o ensinamento de Jesus lá em Mateus capítulo 6, por exemplo, olha, vejam os pardais não têm ninhos e tal, eles não, aliás, eles têm os seus ninhos, mas eles não trabalham para arrumar comida, e Deus cuida deles, nenhum deles morre sem que ele saiba. Lá na minha casa está um pouquinho escasso de pardais, mas tem muitas rolinhas. E tem um lugar que elas adoram fazer ninho lá em casa. Já perdemos várias plantas por causa disso, porque a gente para de molhar a planta por causa da chegada das rolinhas, e quando elas crescem, vão embora, então a gente tenta plantar outra, aí vem outra e acaba morrendo a planta de novo, né? Mas elas demonstram uma certa segurança naquele lugar, talvez porque as gerações passadas já tenham mostrado que ali elas podem fazer o seu ninho e ter os seus filhotes, e aquilo que durante um tempo é uma festa, não é? Porque a gente manda foto, manda filme para a neta e faz esse tipo de coisa, né? Para acompanhar o crescimento da pombinha, e depois a gente descobre que ela deixou só sujeira e matou a samambaia, enfim. Mas a gente descobre da ave que ela, sem nos conhecer, sem que a gente tenha dito para elas: olha, aqui você pode ficar tranquila, ela procura um lugar onde ela pode sobreviver ao medo, aos receios que ela própria tem. E Jesus faz essa comparação com as aves, dizendo: olha, estão vendo as aves? Elas não tomam o cuidado de sair atrás do que elas precisam. E Jesus fala assim: olha, não andem vocês ansiosos pelo que vocês devem comer, vestir, não deixem que isso trave você. Falando um pouquinho de psicologia, o medo realmente trava o ser humano. Pensando no que o Stanley falou, já que o medo vem como fruto de coisas que nós conhecemos do passado, e nós estamos pensando no futuro e ficamos imaginando o que é que vai acontecer, o que pode dar errado, o que é que pode acontecer, realmente a gente descobre que há pessoas que simplesmente não vivem quando olham para frente e enxergam esses problemas, essas dificuldades todas. E ficam aquelas perguntas: o que é que vai acontecer se tal pessoa não chegar? O que é que vai acontecer se eu não passar naquela prova? O que vai acontecer se eles não entenderem direito? O que vai acontecer se eu não ficar curado? O que vai acontecer? O que vai acontecer? O que vai acontecer? E as pessoas ficam às vezes travadas neste medo, não seguem adiante, não prosseguem, não procuram a solução para este medo. Veja que Jesus dormia naquele barco, eles acordam Jesus, que estava junto deles, e dizem: Senhor, não se preocupe que nós morramos. E Jesus diz assim: não tenham medo de
morrer. Ou melhor dizendo, o ensinamento dele é: não tenham medo de viver. O grande problema das pessoas é que o medo é tão grande que as trava de maneira que elas não procurem viver a vida que lhes está proposta. Siga em frente. Não pare aonde o medo deixou você. De uma história ouvida, a gente descobre que, e de histórias que nós conhecemos, né, a gente descobre que medo se alimenta de medo. Quando você se cerca de muitas pessoas medrosas e que só falam das coisas que elas têm medo, é até natural que você acabe absorvendo os próprios medos delas. Você acabe tendo medo das mesmas coisas por causa do medo proclamado, do medo contado, do medo que as pessoas têm e que elas adotam como sendo aí aquilo que define, aquilo que limita a sua própria vida, porque medo se alimenta de medo. Então, olha, não trave a sua vida por causa do medo, não deixe que isso estanque a sua vida e impeça você de seguir, de ir adiante. Não negue as lutas que você tem, mas não pare por causa do medo. Em frente, siga em frente, e é isso que Jesus está ensinando. Não tenha medo de prosseguir a vida. Não tenha medo de seguir adiante. Não pense que isto é o fim. Aliás, quem é que conhece o fim de todas as coisas? De quem é a última palavra? Quem é que tem nas suas mãos o controle de todas as coisas? Quem é que define como as coisas vão terminar? Eu queria dizer para você que o que define como as coisas vão terminar, na verdade já definiu. E este é o próprio Senhor Jesus. Veja, por exemplo, João capítulo 5, versículo 24, diz assim: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, e preste atenção, mas passou da morte para a vida. Quando Jesus diz não tenham medo daquele que pode apenas tirar a vida, ele está dizendo também não tenham medo somente daquelas coisas que vocês acham que pode suprimir, limitar, impedir, se colocar no caminho da vida de vocês. Não permitam que isso transforme-se em medo na vida de vocês. João, quando escreve uma das suas cartas, ele diz que o perfeito amor lança fora todo o medo. E nós precisamos descobrir a abrangência, o alcance desta afirmação à medida que conhecemos Jesus, que é o perfeito amor dentro de nós, trabalhado pelo Espírito Santo dele, deixado para cada um de nós. Então, pare de viver a expectativa dos outros. Pare de viver aquilo que os outros dizem que pode acontecer, baseado talvez numa experiência que ele, ou que a vovó, ou que a tia dele teve lá no passado. Viva a sua vida e viva a vida que o Senhor Jesus deu para você. Ele disse, eu vim para que vocês tenham vida e não morte, não medo. Tenham vida e a tenham em abundância. Viva a vida que o Senhor Jesus tem para você. O apóstolo Paulo escreve na carta aos Efésios, Jesus, nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Ele nos deu vida quando nós estávamos mortos. E medo é o medo de que as coisas vão acabar, vão se encerrar e, portanto, haverá morte. Olhe para a vida. Olhe para frente, Jesus é o autor, ele é o doador da vida, ele é aquele que nos deu vida, ele é a própria vida, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Vamos prosseguir, vamos seguir adiante, vamos andando com Jesus, conhecendo aquele que é a vida para nós, aquele que não permite que nós fiquemos prostrados, aquele que tem poder sobre o mar, sobre as tempestades. Quero fazer uma pergunta para você. Do que é que você tem medo? O que tem feito você ter medo de enfrentar uma situação? O que faz com que você não siga adiante, que você fique paralisado? Quando você para pensar naquelas coisas que você mais ama, o que é que traz medo para você? O que faz com que você pare de viver a vida que o Senhor tem para você? Gostaria de convidá-lo a refletir sobre isso e pensar que estas coisas são contrárias à vontade de Deus para você. São negação da fé.
Fé e medo andam em contrariedade. Fé é uma expectativa não de coisas ruins que vão acontecer, não de coisas, de pensamentos baseados nos acontecimentos passados ou de informações de outros que vão se transformar em coisas ruins para nós, mas fé é a certeza de coisas que se esperam e convicção de fatos que se não veem na definição do apóstolo Paulo. Para onde você está olhando? Quando você olha para frente, você tem mais medo ou mais esperança? Nesses dias de inconsistência das informações, nesses dias em que parece que há mais arautos do medo do que multiplicadores de boas novas, o que você tem ouvido? Quando você olha para frente, o que lhe vem à mente? Será que é a falta do salário? Será que é a possibilidade da doença? Será que é a possibilidade de perder algum ente querido, talvez com a idade avançada? Será que é a incerteza da continuação do emprego? O que vem à sua mente? Eu gostaria de sugerir que você permitisse que viesse à sua mente tudo aquilo que Deus tem prometido a seu respeito. Não é à toa que a Bíblia diz que nós devemos encher a nossa mente com as coisas lá do alto, pensar nas coisas lá do alto. Aliás, o fim de tudo está próximo, mas o seu fim não é nessas coisas que causam medo aqui. O seu fim é onde Jesus marcou o encontro com você no final da jornada. Quero encerrar com uma palavra de Paulo aos Filipenses, em que ele diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. O coração e a mente são os alvos de ataque do medo. É na mente que as coisas acontecem, é na mente que você projeta os próximos dias, é na mente que você decide a quem você vai ouvir, é na mente que você trabalha as informações que você tem, é na mente que você define, que você decide quem você é e a quem você vai seguir. Aqui nesse texto, Paulo diz: a paz de Deus que excede todo o entendimento. Isso que nós podemos pensar, o raciocínio que nós podemos fazer, as informações que nós podemos ter recebido, não vão adiante da paz que o Senhor traz à nossa mente. A paz dele excede, vai além, ela supera, ela transcende o nosso pensamento, ela transcende o nosso entendimento, ela transcende as nossas conclusões. E mais, a paz que o Senhor nos dá guarda o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus, aquele que está no barco com você. A tempestade chegou, os ventos são contrários, o mar está revolto ao redor. Quero lembrá-lo que você convidou o Senhor dos Senhores, aquele que perguntaram: quem é este? Aquele Senhor Jesus está dentro do barco da sua vida. Se você o convidou, ele está presente e não há mar que seja mais forte do que ele. Não há vento que ele não possa acalmar. Não há nada que ele não possa fazer. E vou dizer mais, não há nada que ele não saiba que vai acontecer. Ele tem tudo nas suas mãos, tem tudo sob controle. Cabe a você e a mim permitirmos que ele controle nossas reações, a nossa vida, no nome de Jesus. Eu vou orar com você. E gostaria que você de sugerir o seguinte: você tem aí, você está assistindo pelo Facebook, a possibilidade de fazer um comentário. E eu queria que você se sentisse desafiado a escrever o seguinte: eu tinha medo, mas eu sei quem está comigo. Eu tinha medo, mas eu sei quem está no barco da minha vida. Escreva isso, meu amado. E enquanto você estiver escrevendo, eu quero centenas de pessoas escrevendo isso lá, para a gente ver que a mensagem foi entendida. Ele lança fora o medo. Ele arranca da sua vida aquilo que impede de continuar a jornada. O barco foi até o fim e aportou aonde eles iriam chegar, mas poderia ter ficado no meio. O medo é o que nos faz parar no meio do caminho. E eu gostaria de orar com você, que está no meio da travessia desta vida, que está no meio da jornada, mas que tem um encontro marcado lá no final com o Senhor Jesus.
gostaria de orar para que o Senhor fizesse tudo o que tem que ser feito na sua vida e para que você tivesse a capacidade, a coragem, a determinação de dizer que confia totalmente no Senhor e que sabe que, embora algumas coisas do passado pudessem trazer medo e incapacidade para você agora, você tem muitas razões fortes, baseadas na palavra do Senhor e naquele a quem você entregou a sua vida, para confiar e seguir avante, sem medo e totalmente vitorioso. A Bíblia diz que você e eu somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Ele nos amou com um verdadeiro amor, aquele amor que lança fora todo o medo. Escreva aí a sua declaração. Diga, eu sou de Jesus, sei que Ele está comigo, sei que Ele tem a vida que eu lhe entreguei, Ele tem a minha vida nas suas mãos. Faça a sua oração comigo. Pai amado, te louvamos, porque o Senhor é tão fiel, porque o Senhor inspirou pessoas para escreverem essas palavras, de maneira que hoje nós podemos meditar sobre elas, podemos refletir nessas palavras e nos lembrar que há coisas que, embora o Senhor esteja conosco, nós não conseguimos lidar com elas. Hoje te agradecemos, porque o Senhor nos lembra que não há nada do que nós precisemos ter medo e que possa travar a nossa vida. Sabemos que pequenos, somos falhos e temos alguns receios, algumas preocupações, mas nós queremos lançar sobre ti todo o nosso cuidado hoje. Queremos lembrar mais uma vez que não precisamos andar ansiosos de coisa alguma, porque tu tens cuidado de nós. Lançamos sobre ti o nosso fardo, lançamos sobre ti as nossas inquietações, as nossas ansiedades. Tira, Senhor, todo o medo da vida de cada um que está nos ouvindo e recebe de novo a direção da vida de cada um. É no nome de Jesus que oramos. Amém. Que Deus o abençoe. Que possamos estar juntos muitas outras vezes ainda, durante esta pandemia, durante este isolamento social, mas que em todas as vezes a palavra de Deus entre na sua vida, no seu coração, na sua casa, no seu lar. Permita que Deus transforme a sua vida, permita que Deus transforme o seu interior, a sua mente, o seu coração e os guarde em Cristo Jesus. A paz do Senhor Jesus para você e para a sua casa.